Amém? Vamos à palavra de Deus? Assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos, para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado, se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de créditos. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se perseverarmos com Ele também reinaremos. E se o negarmos, Ele também nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Até aí, verdade da cruz. 7 anos de verdade da cruz. 7 anos em que essa igreja está em plantação. Dizem que depois dos 3 primeiros anos, dificilmente uma igreja fecha. Ou seja, a prova de fogo de toda a igreja é os 3 primeiros anos. Se nos 3 primeiros anos você conseguir ajuntar uma boa quantidade de membros, perseverar, se reunirem continuamente, mostrarem aquilo que a Escritura expõe para todos e os membros estiverem dispostos a viver essas verdades, então provavelmente essa igreja progredirá. Essa igreja vai avançar. E nós avançamos. Passamos dos 3 anos, chegamos aos 5 e agora estamos aos 7. Meu Deus, como o tempo voou. Eu era recém-casado. Eu tinha 1 ano de matrimônio, bem como o casal que iniciou essa igreja conosco, o Henrique e a Nayane. Nós tínhamos todos 1 ano de matrimônio. E nós plantamos aquela igreja. Nós plantamos a igreja movidos por necessidade. Porque a gente ia na igreja pentecostal e a gente dizia, nossa, é quente demais. E a gente ia na igreja, não vou citar o nome, mas todo mundo sabe, ia na igreja mais reformada, mais extrema, assim, a gente dizia, nossa, mas é frio demais, não tem um meio termo. E a gente plantou uma igreja meio termo. Parecia aquela história dos ursinhos. Você conhece aquela história do ursinho? A menina foi para casa de um ursinho, nossa, tá muito quente a sopa. Aí depois, nossa, tá muito fria. Aí chegava na outra sopa e falava, nossa, essa está excelente. Foi mais ou menos isso que nos fez plantar essa igreja. Uma igreja que não era pentecostal radical, mas que também não tinha aquela espiritualidade fria e vazia. Uma igreja que conseguiu convergir muito bem as duas coisas. E no início nós buscávamos avivamento, nós queríamos experiências transcendentais com a pessoa do Espírito Santo, o que não é nenhum pecado, eu até te incentivo a isso. E ao mesmo tempo fiéis à Escritura, fiéis à Palavra de Deus. Nós começamos a nos ajuntar, a cantar, e os vizinhos foram chegando. Chegou alguns vizinhos, chegou a nossa irmã Celda, depois Deus atraiu o marido junto com ela, e as coisas foram acontecendo normalmente, até ter esse resultado que você está vendo, uma igreja consolidada, com um número considerável de membros, gente que se ama e que se trata como família. Em todos esses anos, se eu pudesse definir aquilo que me deu gasolina, aquilo que me deu energia para continuar,
foi esse trecho da Escritura. Me motivou bastante como obreiro, como trabalhador, como pastor, e eu espero que incentive você também. Não porque você vai efetivamente ser pastor, não necessariamente, mas todo bom obreiro precisa estar munido desses versos. Todo bom obreiro precisa conhecer essa passagem, porque quando tudo der errado, quando tudo falhar, quando tudo ao redor parecer não ter sentido, é esse trecho da Escritura que vai te dar energia para perseverar, para continuar. Eu sei disso por experiência própria, porque é o texto que me mantém vivo e vibrante até os dias de hoje. O verso já começa assim: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo para Timóteo, o apóstolo para o pastor, o pai na fé para o filho na fé. Alguém que foi formado, alguém que foi forjado. Timóteo andou com Paulo pelo menos 3 anos. E depois de ter andado com Paulo e visto o seu exemplo, a sua doutrina, a forma com que ele vivia para Deus, Paulo o coloca como líder da igreja de Éfeso. Não, Timóteo, você não vai comigo. Não, Timóteo, você não vai atravessar a península, você não vai viajar aos mares. Quem vai viajar aos mares sou eu. Você vai ficar na igreja de Éfeso e vai pastoreá-la e vai cuidar dela. Timóteo não se via capaz. Era um pastor jovem. Tudo indica que nem casado era. E ele não se via à altura daquele chamado. Ele não se via à altura daquela responsabilidade. Mas Paulo percebia nele alguém perfeitamente capaz para manejar a palavra de Deus e para instruir o povo em justiça. E Paulo chega para ele e diz: eu vou, você fica. E se eu posso te dar alguma palavra de incentivo é essa: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, ele escolhe muito bem as palavras. Ele poderia ter dito: olha, fortifica-se no poder de Deus. Olha que bom. Se há alguma coisa boa para a gente se fortificar no poder de Deus, Deus é todo poderoso. Mas ele não disse fortifica-te no poder de Deus. Ele poderia ter sido mais estético, mais assertivo. Ele poderia ter dito: olha, fortifica-te no amor de Deus. O amor, algo bonito, fenômeno que todos admiram, amor. O que seria do mundo se não fosse o amor? O amor é um dos últimos recursos que ainda traz luz a esse mundo. Afinal de contas, Deus é amor. Mas Paulo não fala para Timóteo se fortificar no amor de Deus. Paulo diz a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Deus. Por que graça? Porque de tantos elementos importantes, Paulo escolheu justamente a graça. Ele tem algo em mente. E o que ele tem em mente é a dependência do Espírito Santo. É a dependência de Deus. Quando as nossas habilidades falham, e elas são escassas, elas são limitadas, elas sim falham. Quando as pessoas ao nosso redor não correspondem às nossas expectativas. Quando os medos vêm, quando vez por outra nós tropeçamos, a única coisa que nos faz ficar firmes em Deus é a graça. Porque a graça é a possibilidade de recomeçar em Deus. Não é o fato de que a graça nos atingiu uma vez na cruz do Calvário para nunca mais nos atingir. Não. Graça é recomeçar todos os dias com Deus. Graça é o favor de Deus que nos atinge dizendo: você tem o direito de recomeçar de novo contigo. Segue adiante. Não olha para as coisas que ficaram para trás. Tente mais uma vez. É por isso que Paulo diz para Timóteo: fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. E por muitas vezes, ao conduzir essa igreja, eu quis parar, eu quis desistir. Eu olhei para as minhas poucas habilidades, eu olhei para as expectativas das pessoas que eram simplesmente reais,
As pessoas muitas vezes mal instruídas ou mal informadas queriam que o pastor fosse Deus e o pastor não é Deus, ele jamais será Deus, ele falha, ele erra, às vezes ele peca, as coisas não são bem administradas, enfim. Não precisa de muito para você ver que eu sou homem falho e pecador. E aí eu ia para o meu quarto escondido. Eu ia orar a Deus. Eu dizia, Senhor, eu vou me fortalecer na Tua graça. Porque eu não tenho nada e o Senhor tem tudo. Eu sou limitado e Tu és exatamente ilimitado. Porque eu não tenho poder e Tu tens todo o poder. E Senhor, Tu fazes aquilo que bem quiser com a verdade da cruz. Eu acho que Timóteo se sentia exatamente assim. Percebendo que era totalmente incapaz, mas que Deus era totalmente capaz de conduzir a sua obra. Deus não chama a gente perfeita porque gente perfeita não existe. Deus chama a gente humilde. Deus chama a gente dependente. Deus chama a gente que entrega tudo nas mãos dele, que faz o que tem que ser feito com responsabilidade, porque esse é o nosso chamado, mas entendendo que é o Espírito que edifica a igreja. Por isso se fortaleça na graça, se fortaleça nela, porque ela é o maior dos recursos. Você não tem nada, mas Deus tem tudo. É a graça que nos possibilita fazer o que o verso de número 2 nos diz para fazer. O que de mim você ouviu, Timóteo, transmite a homens fiéis e idôneos, que sejam fiéis e façam o mesmo com outros. É o que ele diz resumidamente aqui no verso de número 2. Foi isso que eu me propus a fazer, me ajoelhar e estudar a minha Bíblia, ver o que nela estava escrito, perceber, tentar entender a Escritura. Eu não passava para um verso se eu não entendia aquele verso, ou se passava para os versos seguintes, era na tentativa de entender aquele verso, eu queria entender a verdade, eu queria explicar a Escritura. E esse é o meu objetivo. Se você vem aqui essa manhã, eu quero que você saiba que o meu maior objetivo é que você entenda a Escritura, no seu contexto, de acordo com aquela época, com aquilo que o autor se propôs a comunicar. É esse o meu maior objetivo. Porque eu sei que se eu fizer isso, o Espírito Santo vai ministrar crescimento ao seu coração. Vai ministrar aplicação ao seu coração. Se eu puder fazer mais, que bom. Mas se eu não puder e você tiver que entender alguma coisa, uma única coisa, que seja a Escritura. O Evangelho ele foi feito para se espalhar. O Evangelho ele foi feito para se alastrar. E o meu maior desejo é compartilhar com você as verdades que o Espírito Santo expôs para mim diante dos meus olhos. Faça o mesmo. Todos nós fomos chamados para compartilhar a Escritura com outras pessoas ao nosso redor. Fazer discípulos. Não seus, não meus, não da verdade da cruz, mas discípulos de Cristo, discípulos de Jesus. Charles Haddon Spurgeon, um dia andando pelas ruas, ele encontrou um homem bêbado e esse homem disse, olha, eu sou a sua ovelha, eu sou o seu discípulo. E Spurgeon disse, você é minha ovelha mesmo, porque se fosse de Jesus você não se comportaria desse jeito. Então vai por mim. Nós temos uma mensagem muito maior do que nós mesmos. Nós pregamos uma verdade muito maior, transcendental, que não se resume em nós, que ultrapassa, que transpassa as nossas vidas. E sempre saímos ganhando quando promovemos a Cristo e não a nós mesmos. Tem um livro que diz assim, um livro gospel que diz assim, quando Deus te promove, é o título do livro. Quando Deus te promove. Aí eu tento, às vezes eu brinco com o título do livro, eu digo assim, quando Deus te promove a desgraça, quando Deus te promove as coisas não funcionam, quando Deus te promove tudo cai, quando Deus te promove o evangelho não é promovido, e eu vou brincando. Mas quando você promove a Deus, quando você promove o evangelho de Cristo,
outras pessoas também são salvas, santificadas e o reino avança. O reino se faz presente na sua vida, meu irmão. A sua maior paixão tem que ser em ver o reino agindo de dentro para fora da vida das pessoas. As pessoas tendo um crescimento interno que se manifesta externamente. E consequente na vida de mais gente, de mais familiares, de mais amigos, de mais colegas de trabalho. Portanto, comunique o Evangelho de Cristo. Eu não sei em qual contexto você está inserido, mas eu sei que existem pessoas que só você pode atingir. Gente que Deus colocou no seu núcleo de relacionamento e não no meu. E elas estão sedentas por ouvir a mensagem do Evangelho através da sua língua, através da sua boca. Eu tenho estudado muito sobre a vida das pessoas da Coreia do Norte. Se você gosta dos partidos de esquerda e se você se declara comunista, eu recomendo para você, vá morar na Coreia do Norte, lá é maravilhoso. Vá morar na Coreia do Norte. Você não tem acesso à internet, você não tem acesso à dignidade, à comida, Deus não existe, Deus é representado na figura dos líderes, você não pode sair do país. É uma catástrofe, é uma miséria. Mas se você pergunta para qualquer norte-coreano ou um norte-coreano médio, ele vai dizer que o país é maravilhoso. E muitas vezes não é porque ele tem medo de morrer. Muitas vezes é. Mas muitas vezes também ele responde que o país é maravilhoso porque ele não conhece outros países. Ele foi alienado e doutrinado desde criança daquela forma e ele não consegue pensar diferente. Eu vejo que as pessoas que estão ao nosso redor, todas elas estão vivendo em uma Coreia do Norte. Elas são oprimidas sem saber. Elas estão sob o domínio de Satanás e seus demônios e tudo que elas conhecem é destruição, mas elas gostam, porque não conhecem a luz, porque não conhecem o Evangelho de Cristo. Mas um milagre acontece quando o Evangelho é proclamado. Uma verdadeira revolução acontece quando o Evangelho é pregado com fidelidade. Olha, Cristo ele veio para morrer pelos seus pecados, para que você não viva mais da maneira que você está vivendo. Para que você se renda a Ele totalmente de corpo, alma e espírito. Quando você diz essas palavras, toda a existência da pessoa muda. Eu lembro o choque que eu levei quando pregaram o Evangelho para mim. Eu parei para pensar alguns segundos, eu fiquei sem fala. Eu não sabia que Cristo tinha morrido em meu lugar. Eu não sabia que Ele tinha morrido para pagar um preço dos meus pecados, para que eu pudesse ter um relacionamento com Deus. Eu não sabia. E quando me contaram essa verdade, eu fiquei em choque. Eu fiquei impressionado. E não tive outra escolha senão me render diante do Evangelho, senão me entregar a minha vida para a pessoa de Jesus. Faça o que diz o verso de número 2. Compartilha com homens fiéis e idôneos. Tem gente chegando nessa igreja, tem novos convertidos aqui. Faça discípulos de Jesus, pregue para eles, combine um dia para fazer um estudo bíblico, combine um dia para transmitir essas verdades. No seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, com os seus amigos de infância, eu não sei. Deus certamente já está colocando rostos e faces na sua mente para que você possa pregar para eles, mas pregue, faça discípulos, comunique o Evangelho. É o que tem poder para trazer vida. Nada pode trazer vida senão o Evangelho de Jesus. É fácil pregar o Evangelho? Não, não é fácil. Custa e custa muito. Quem te enganou? Paulo não. Porque no verso de número 3, logo após ele dizer para Timóteo, olha, compartilha, ele diz o seguinte, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Eu gosto muito da referência de igreja como hospital. E de verdade, a igreja é um hospital.
Você que trabalha em hospital, você sabe muito bem a relação que eu estou fazendo. Tem gente doente, tem paciente precisando de tratamento, tem gente que precisa ser medicada, amparada, cuidada, que não tem nada a oferecer e você que tem que firmá-las, que tem que cuidá-las, que tem que fazer ficar saudáveis. É você. Eu gosto dessa figura de igreja como hospital. Por vezes eu olho para vocês e eu me sinto em um hospital, e eu meio que um enfermeiro ou médico ou algo do gênero. Mas essa não é a única figura que define a igreja. E quando a gente tem essa única figura como definidora, como classificadora do que é ser igreja, nós não vivemos a plenitude do propósito de Deus. A igreja é hospital, mas a igreja não é só um hospital. O que é a igreja? Um exército. Você também é um soldado que precisa estar pronto a guerrear, que morreu para suas vontades em nome da sua pátria, em nome do seu Senhor. E você precisa sair para fora e estar pronto para a batalha. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo Jesus. O que isso significa, Paulo? Verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu sei que você tem afazeres, eu sei que você tem obrigações, eu sei que você tem responsabilidades. E Paulo não está dizendo para você zerar todas elas em nome da igreja ou em nome de uma instituição, não é isso. Mas Paulo está dizendo, é errado você colocar os seus próprios interesses acima de tudo. É errado você viver uma vida semelhante à vida dos ímpios. Que tudo é para eles e que tudo é para essa vida aqui, agora e só. Não! Você, crente, é transcendente. Você foi feito para uma vida a mais. Você, mulher crente, a sua vida não termina aqui. Ela tem peso e significado eterno. E o único fator eterno é o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho. Acima das nossas responsabilidades, acima dos nossos afazeres, acima dos nossos compromissos sociais, vem o Evangelho. Eu sou soldado, eu tenho uma missão e eu vou pregar, custe o que custar. Pastor, meus amigos vão me abandonar, pregue o Evangelho. Pastor, eu vou perder o emprego, pregue o Evangelho. Pastor, as pessoas da minha sala de aula vão me discriminar, pregue o Evangelho. Custe o que custar, não importam as consequências. Afinal de contas, você é soldado. É soldado. Você está em missão e não perca esse foco. Não perca isso de vista. Não se embaraça com os negócios dessa vida. Não diga, não, eu tenho que fazer isso, não, eu preciso sair também, não, eu tenho os meus afazeres. Não! O Evangelho vem antes de tudo isso. E eu sempre soube que se eu queria ser um pastor minimamente coerente com o Evangelho, eu precisava deixar muito dos meus compromissos para trás. Eu precisava deixar muito do meu trabalho, que dizem que é secular, mas não é secular. Muitas das minhas responsabilidades embaixo da prioridade que é o Evangelho. É assim que se faz igreja. É assim que avança. Quem são aqueles que depois de ouvir essa mensagem vão doar o seu tempo, a sua casa, o seu coração para a promoção de Deus e do seu reino? Quem? Quem vai sair daqui entendendo que esse ano é o ano de você pregar o Evangelho, de você fazer discípulos, de você trazer pessoas para Cristo? Quem? Quem que vai olhar para aqueles que estão chegando agora nessa comunidade com ternura, com amor, e vai dizer, irmão, anda comigo, nós vamos dividir e eu vou te ensinar o pouco que eu sei, ou muito que eu sei. Paulo está incentivando o Timóteo a fazer exatamente isso. O que mais a igreja é? A igreja é um time de atletas. A igreja é um time de atletas.
A igreja é hospital, a igreja é exército, mas a igreja também é um time de atletas. Verso de número 5. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento, ou se não correr legitimamente. Nos Jogos Olímpicos, você tem que correr conforme a técnica. Você tem que correr com o objetivo da vitória, de ganhar, de avançar. E é assim conosco também em nossa caminhada espiritual. Você é um atleta, você foi feito para correr direito. Você foi feito para atingir o objetivo, você foi feito para a vitória. Só recebe prêmios no céu, galardões no céu, aqueles que decidiram correr de maneira legítima nessa vida. Eu lembro do John MacArthur, ele dá um exemplo bem interessante. Ele estava correndo na universidade, corrida de revezamento. Sabe o que é corrida de revezamento? Vem lá um cara, pega um bastão, passa para o outro pega o bastão, continua correndo. E se deixa o bastão cair, acabou a partida. Se corre de mau jeito, o outro time avança. E o John MacArthur estava lá com seus colegas, competindo em algo importante, algo relevante. E ele passa o bastão para o último competidor. O último competidor pega o bastão direito exatamente na posição e começa a correr e começa a avançar. Quando, sem mais nem menos, ele para e senta no chão. O time adversário toma a dianteira e vence aquele campeonato. O John corre para perto do seu companheiro. Ele corre com todas as suas forças e diz: Mark, o que aconteceu? E eis que o Mark responde: eu fiquei sem vontade de correr. Aí o John: você ficou sem vontade de correr? Você é um atleta. Achei que você tinha se lesionado, achei que sua perna tinha quebrado. Você ficou sem vontade de correr? E o Mark disse: fiquei sem vontade de correr. Não é esse tipo de exemplo que Deus espera de nós. Deus quer que nós sejamos atletas que corram legitimamente. Você tem a capacidade, você tem a habilidade, você tem a técnica, você sabe o que deve ser feito. Você sabe por acaso como que é ser um ímpio? Está aí fora sem saber o que a vida requer de você, o que Deus requer de você, se é que há um Deus. E você tem a oportunidade de fazer parte do reino de Deus ter te salvado, de Deus ter te perdoado e te dizer exatamente aquilo que Ele requer de você. Muitas pessoas não têm um propósito de vida, você tem. Deus está falando com você essa manhã em voz audível. Por que é que você vai cometer a loucura de não fazê-lo? Se você dizer que não tem vontade de correr, você não é um bom atleta. Você não é um atleta segundo o treinador Deus. Você foi feito para pregar o Evangelho, para sofrer pelo Evangelho. O que mais que a igreja é? A igreja é um hospital, a igreja é um exército, a igreja ela é um time de atletas, mas a igreja também é uma fazenda. É uma fazenda. Não essa fazenda aí que vocês estão vendo na televisão, se é que vocês estão vendo. Espero que não, né? Mas uma fazenda voltada para a agricultura, uma fazenda agrônoma mesmo. Porque o verso de número 6 consola. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Agora é consolo. Quando Deus ele diz que a igreja ela é exército, você tem que ralar. Quando Deus diz que a igreja é um time de atletas, você tem que perseverar. Mas quando Deus diz que a igreja é uma fazenda, você pode se sentir consolado. Porque o que ele quer dizer aqui é que os frutos virão. Gente salva. Eleitos, despertados a estar conosco. O que consola quando você abre uma igreja? Especialmente porque tanta gente fica pelo caminho, e cada ano que passa, mais pessoas ficam pelo caminho, infelizmente. Isso é uma matemática exata da igreja. O que consola? Os eleitos.
gente salva, a sua presença na minha vida me consola. Porque eu vejo o Senhor vale a pena. Ele entendeu, ela entendeu, ele faz de tudo para se santificar, ela faz de tudo para se purificar, humildemente tenta andar diante de ti. Isso consola. Isso consola. Você ainda não está consolado porque ainda não viu fruto da sua pregação. Mas aqueles que viram sabem como é você ter alguém ao lado que, por intermédio da pregação que Deus te confiou, aquela pessoa foi despertada à salvação, aquela pessoa foi atraída a Deus. Isso é consolador. Isso é consolador. Deus nunca nos deixa receber mais elogios do que a gente precisa. Isso eu tenho aprendido como igreja. Deus nunca nos deixa receber mais elogios do que aqueles que a gente precisa. Mas o elogio, ele vem na hora certa. Para você se lembrar que você é fazendeiro, que você está colhendo os frutos. Esses dias mesmo, uma irmã mandou uma mensagem para mim e para a Paloma. Nós estávamos um pouco balançados. A irmã falou, olha, eu já estou lendo com o meu filho. Muito obrigado por vocês terem dado esse livro para nós. Nós estamos crescendo na graça, nós estamos aprendendo. É bom fazer parte da família Verdade da Cruz. Aí eu falei, Paloma, tá vendo? É isso que vale a pena a gente trabalhar como a gente tem trabalhado. É por isso que vale a pena continuar, é por isso que vale a pena perseverar, ser soldado, ser um atleta, porque os frutos vêm. Se você está precisando ser consolado, pregue o Evangelho e ore a Deus dizendo, Senhor, me dê os frutos das minhas mãos, me dê os frutos do meu trabalho, para que eu possa me alegrar em Ti por essa alma salva. E eu te digo, uma alma vale a pena. Não precisa ter 100, não. Uma alma vale a pena. Você vê que aquela pessoa mudou da água para o vinho. No melhor sentido dessa palavra, ela foi salva dos seus pecados. Eu não entendia isso quando eu comecei o ministério. Eu não entendia essas verdades que eu estou expondo para vocês. Eu não sabia como eu tinha que ser, como eu tinha que me portar, como eu tinha que agir. Eu entrei para pastorear aqui como um menino e saí um homem. E se cumpriu na minha vida o que diz o verso de número 7. Medita no que eu estou te dizendo, porque o Senhor te fará entender tudo. À medida que nós vamos fazendo a obra de Deus, à medida que a gente vai lidando com gente, pregando o Evangelho, resolvendo conflitos, Deus vai nos dando sabedoria. Deus vai nos dando entendimento. Às vezes você está sentado me ouvindo falar e você pensa, pastor, eu não sou capaz, eu não prego como o senhor, ou eu não prego como os pregadores que eu escuto. Pastor, eu não me sinto competente, eu não sinto que eu tenho habilidade, eu não sei nem por onde começar, pastor. O Evangelho é algo que você aprende a pregar pregando. O reino de Deus é algo que você aprende a plantar plantando. E à medida que você dá o primeiro passo e que você avança, Deus vai te esclarecendo, Deus vai te dando entendimento. Se eu pontuasse todas as lições que eu aprendi nesses 7 anos de verdade da cruz, eu cresci 20 anos em 7 anos. Deus me deu crescimento, Deus foi me dando entendimento. Eu chegava para os pastores mais velhos do que eu disse, eu não sei o que fazer, eu me sinto perdido. E esses pastores, com muito tato, eles foram me dizendo, olha, se acalma. Você vai aprendendo, as coisas vão acontecendo, Deus vai te dando entendimento. Foi exatamente o que aconteceu. Pregue o Evangelho, tome uma iniciativa. E você vai ver que você vai ganhando experiência em resolução de conflitos, em discipulado, em caminhada cristã. Vai sabendo o que é exagero e o que não é, vai identificando em quem investir. E de repente você vai estar uma máquina de ganhar almas. Você vai estar uma máquina de discipulado. Mas comece por algum lugar. Geralmente quando as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu não sei o que fazer, eu sempre respondo, o que é que você já está fazendo? Porque o que conta diante de Deus não é se você sabe ou não o que fazer, mas o que você já está fazendo.
Você está mostrando a sua vontade para Deus, a sua volição para Deus. Timóteo não era eloquente, Timóteo não era um grande pregador, mas ele estava começando por algum lugar. Comece por algum lugar. Ainda que seja o lugar errado, mas comece por algum lugar. Deus vai aplainando, Deus vai direcionando você com o passar do tempo. O verso de número 9. O verso de número 8, perdão. Algo que nós temos que trazer à memória. Se somos exércitos, se somos atletas, se somos fazendeiros, precisamos ter isso em mente. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está preso. Santo Agostinho diz o seguinte: mais importante do que saber como sofrer é saber para quem você está sofrendo. O livro dele, A Cidade de Deus, nos primeiros capítulos traz essa frase. Mais importante do que saber como sofrer, passar pelo sofrimento, é saber para quem você está sofrendo. E Paulo sabia que ele estava sofrendo por Cristo, por amor de Cristo. Qual é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é ver gente dele, de toda nação, tribo, raça. É ver gente salva no seu ambiente de trabalho. É ver gente salva na sua escola. Então, quando você sofrer por pregar o Evangelho, lembre-se que você está sofrendo por Cristo. Lembre-se que você está sofrendo por Cristo. Ministério traz sofrimento. E nas palavras de John MacArthur, o ministério ele pode te quebrar em dois. O ministério ele pode te moer. E a única coisa que tem importância é você entender que você está sofrendo por Cristo. Você não está sofrendo pelo povo, você não está sofrendo pela igreja, você não está sofrendo pelos ímpios, você está sofrendo por Cristo. É exatamente isso que Cristo quer de você, que você pregue o Evangelho acima de toda e qualquer circunstância, acima de toda a adversidade, para que os eleitos sejam salvos, para que os eleitos se manifestem. Lembre-se que é Cristo, profetizado no Antigo Testamento, da descendência de Davi. Cristo, o seu Cristo, do qual você tem relacionamento. Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que tem legitimidade, autoridade de resgatar qualquer ser humano dos mortos, por pior que ele seja, por esse Cristo que você está sofrendo. Isso é consolo. Porque se você perder de vista que você está sofrendo por amor de Cristo, você vai se frustrar com as pessoas, pelo povo. Do mesmo jeito que o povo, ele nutre expectativas erradas acerca do pastor ou acerca do obreiro, o obreiro também tem expectativas erradas acerca da igreja. Isso acontece. Por muitas vezes eu tive expectativas sobre pessoas que eram expectativas minhas, Deus não tinha nada que ver com aquilo. E eu virava para Deus e falava: ô Senhor, e agora, Senhor? E Deus virava para mim: eu te enganei? Eu te disse alguma coisa errada? Eu nunca te enganei. Olha para o Novo Testamento, gente. Olha para a igreja do Novo Testamento. Os coríntios por vezes carnais. Os gálatas se desviando para falsas doutrinas. Tem alguma coisa no Novo Testamento diferente daquilo que a gente enfrenta hoje? Tem. Deus nunca nos enganou. Se a gente olhar para as pessoas do Novo Testamento, nós vamos ver o exato perfil nas pessoas que a gente trabalha. Você está sofrendo por amor de Cristo, não por amor às pessoas. As pessoas vão falhar com você. Cristo jamais vai falhar com você. 9. Pelo qual eu sofro a ponto de ser como prisioneiro.
criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo sabia que suas cartas iam avançar apesar da sua prisão. A palavra de Deus não estava presa. Paulo se alegrava apesar de preso, apesar de sofrer, porque ele sabia que estava sofrendo por Cristo. E a sofrer por Cristo, mas por amor aos eleitos. Verso de número 10. Por isso suporto todas as coisas por amor aos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que é em Jesus Cristo com glória eterna. Eu sofro por Cristo, mas por amor aos eleitos. Eu estava dividindo com a paz esses dias, às 3 horas da manhã, os nossos papos que começam às 11 e vão parar às 3 horas da manhã, normal já. Não sei como que a gente consegue 7 anos junto, 8 anos junto agora em julho, e parece que sempre tem coisa para conversar. E eu falava com a Paloma a respeito de vocês. Sabe o que eu falei para ela a respeito de vocês? Eu disse assim, pai, eu acho que esse povo não entende que a gente que é pastor, a gente ama a gente. A gente ama os eleitos, a gente é apaixonado por vocês. A gente ama vocês, a gente pensa em vocês, a gente ora por vocês, a gente se dedica sempre na medida do possível, dentro dos recursos que Deus nos confiou, mas a gente se dedica a vocês. A gente busca fazer o nosso melhor, falar manso para não magoar, mas falar a verdade. A gente é apaixonado por gente, a gente ama esse negócio. O bom obreiro, ele tem que ter isso. Saber que vai sofrer por Jesus, mas por amor aos eleitos. O que dá gasolina, o que dá energia é o amor aos eleitos. É olhar para as pessoas que estão ao seu redor e falar, vale a pena continuar. Eu amo, eu quero me dedicar, eu ainda sou importante na vida delas, elas são importantes na minha vida. É isso que faz a gente perseverar. Verso de número 11. Essa palavra é digna de créditos, e se já morremos com ele também viveremos. E se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. E se formos infiéis, ele permanece infiel, pois não pode negar a si mesmo. Você já morreu com Cristo? Se você já morreu com Cristo na cruz do Calvário, você já morreu para as suas vontades, para os seus pecados. Em outras palavras, se você é salvo, porque isso é sinônimo de salvação, então reina com Ele. Reinar com Ele é plantar o reino que Ele trouxe. É pregar a palavra do Evangelho para que mais súditos venham para o reino da luz. O Pai traz pessoas do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. É Ele quem faz. Se você morreu com Ele, você vai reinar com Ele. Se você perseverar com Ele, você vai reinar com Ele. Mas se você o negar, Ele também te negará. Não ouse negar a Cristo. Não ouse dizer, a esse Deus eu não sirvo. Não ouse na hora da morte dizer, Senhor, eu não te amo, eu não conheço a Cristo. Não faça isso. Se o fizer, se arrependa. Porque Deus, Ele forjou soldados, homens e mulheres, para irem até as últimas consequências. Para ir até o limiar da morte. É para isso que Ele nos forjou. Custe o que custar. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Em todos esses anos eu também vi as minhas falhas. Eu também vi os meus pecados. Eu também vi o meu caráter maltratado que tinha que ser trabalhado por diversas vezes. Fui infiel. Mas Deus se mostrou perfeitamente fiel. Me pegando, me direcionando, me limpando e me fazendo digno à sua obra. Ele quer fazer o mesmo com você. Verdade da cruz, eu não sei porquê, mas esses próximos anos, eu sinto que são anos de colheita. Eu sinto que são anos que as pessoas virão para o nosso ministério.
Eu orei pedindo para que Deus trouxesse todos os tipos de pecadores e Deus, Ele tem trazido. Deus, Ele tem honrado a minha oração. Se junte a mim nessa oração. Que nós possamos dividir o Evangelho de Cristo. Pregar para essas pessoas que estão chegando. Fazer o sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Compartilhar. Sofrer por amor a Cristo e aos eleitos. Vamos trabalhar, igreja. Vamos fazer com excelência, se envolva, faça algo, abra sua boca, proclame o Evangelho. Só não fique parado. Porque Deus, Ele quer te usar. Eu vejo muita gente nova que acabou de chegar aqui e deve estar assustada. Pastor, tem que me tornar obreiro do dia para a noite. Deus naturalmente, gradualmente vai te levar a ser obreiro. É para cá que você está vindo. Então já se posiciona e já vai caminhando para chegar aqui, para compartilhar o Evangelho com outros. Porque nós veremos o crescimento dessa igreja. Pessoal, espiritual e numérico. Nós veremos o crescimento dessa igreja. Porque a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais ficará sem a ajuda e sem a assistência de Deus. É uma honra ser seu pastor. É uma honra ser verdade da cruz. E estique as suas mãos para trabalhar. Porque os campos estão brancos, prontos para a colheita. Vamos trabalhar, igreja. Vamos trabalhar, vamos se posicionar, chegou a hora. Vamos parar de perder tempo com negócios dessa vida. Somos soldados, somos competentes. Vamos correr legitimamente. Nós somos atletas. Vamos colher porque nós somos fazendeiros. Fique de pé, eu quero orar com você.